O fenômeno prevalente aqui nessa escola de medicina, de psicologia psicossomática, era este. E o indivíduo, às vezes, acordava dali com aquele sonho: olha, come isto, aquilo outro, ou faz isto, aquilo outro, que você vai ser curado, ou recebe tais e tais aplicações que você será curado. E ele era o porta-voz para o médico do diagnóstico que ele tinha recebido. E muita gente foi curada. Prova disso é que os arqueólogos acharam aqui uma quantidade enorme de oferendas, de prendas, de moedas, de pequenos tesouros, de doações, coisas que estavam aí jogadas, como se costuma jogar nas fontes, em outros lugares, como dádiva. Não era para o sacerdote, não era para o templo, era para a divindade da medicina que o havia curado. Ninguém que saia não curado faz isso. São pessoas gratas pelo que receberam, que reagem desta forma. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que a gente guardasse. Essa cidade carregava essa aura, carregava esse espírito. Segunda coisa, espírito, entendam por espírito cultura. Essa cultura que se transforma também no inconsciente coletivo. Havia uma expectativa de quem vinha e havia uma certeza enorme de quem estava, de que era assim que o fenômeno se operava. E isso tudo se transfere através de palavras e também de energias sutis. Expectativas se trocam, se adensam e formam termos superiores, formam um inconsciente coletivo. Segunda coisa que eu quero dizer antes de ir para o Apocalipse é sobre o espírito e a cultura prevalente na cidade, que é essa cultura de um povo que tinha sido doado a um outro poder, que tinha se entregue a um outro poder. É absolutamente importante, quando a gente tenta entender os fenômenos humanos, entender a história. Porque a história de lugares determinam frequentemente a atitude dos seus indivíduos. E não dá para a gente separar uma coisa da outra. Só indivíduos muito conscientes da sua própria história quebram-na quando ela é maligna ou quando ela é despótica quanto a produzir determinados comportamentos. Mas gente alienada vai exatamente no fluxo dessa produção e acha que a única maneira de viver é aquela. E aqui, como o rei doou a cidade a Roma, esse era um povo doado. Eles viraram a capital da província da Ásia Menor, com uma importância enorme, porque tinham sido doados, porque tinham sido entregues. Há um terceiro aspecto a ser ressaltado. É o vínculo profundo entre política e religião que aqui se estabelecera. Em todos os outros lugares havia, mas aqui era mais denso. Era uma Brasília, isso aqui. Uma cidade construída com determinados tons de artificialidade, com um recurso que tinha sido empregado para se fazer rápido uma coisa grande, forte, poderosa, imensa, uma cidadela mesmo de proteção, e depois ele ainda é doado a um poder maior. Há no lugar toda essa ambiência de natureza de medicina esotérica, vamos assim dizer, e os sacerdotes abençoando e fazendo e trazendo os cultos ao imperador. De modo que o templo ao imperador, conquanto houvesse templo para Zeus, para Artemis, para outros deuses aqui, o culto ao imperador era central. Isso dito, a gente fica com um pouco mais de chance de entender agora a leitura do Apocalipse, certo? Eu teria outras coisas a dizer, mas leiam aquele meu livro lá, Apocalipse das Igrejas, para a gente não se alongar demais. A gente esteve em Éfeso, onde tudo era ortodoxo e faltava amor. Aqui em Pérgamo havia amor.
mas não havia um determinado caráter na definição do que fosse amor na experiência deles. Se diz assim no capítulo 2, verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo. O anjo, como eu disse ontem, é essa figura midiática. No caso aquele, hoje aqui eu estou sendo anjo para vocês, estou trazendo uma mensagem. Se a gente andasse juntos todo dia, alguns de nós andamos pela VMV TV, às vezes 24 horas por dia, essa mensagem que vai sendo passada vai produzindo coisas na mente e no coração. Se eu sou um mensageiro fiel do Evangelho, o que chega a vocês é o Evangelho. Se eu sou um mensageiro distorcido do Evangelho, o que chega a vocês é uma distorção do Evangelho. De modo que anjo como mídia é algo que não se pode negar. E a outra coisa é que, uma vez que esse anjo como mídia passa a sua mensagem, essa mensagem vai virando uma cultura na mente e no coração daqueles que vão crendo. Os que vão crendo adensam aquela consciência. A consciência adensada em indivíduos, quando se coletiviza, cria uma cultura coletiva. E a cultura coletiva produz não só comportamentos, mas produz um inconsciente coletivo denso, do qual às vezes a gente nem se dá conta, mas faz parte dele e está presente. A esse anjo que carrega esse papel e que tem esse privilégio de trazer a boa mensagem e moldar pessoas em relação ao que seja saudável e genuíno segundo o Evangelho, ou que carrega consigo essa responsabilidade que pode desgraçar a existência de muitos, que é de corromper a mensagem e construir algo doentio em indivíduos e na coletividade, é a pessoa a quem se fala. Porque é ele que teria que passar essa mensagem adiante para outros. Por isso, diz Tiago, irmão de Jesus, que aquele que ensina, não fique pensando que está laureado de privilégios. Sobre ele repousa responsabilidade infinitamente maior. Ele está produzindo vida ou produzindo morte na mente das pessoas, saúde ou doença. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É a apresentação de Jesus à igreja de uma cidade que não estava a fim de ter conflito com nenhum poder superior desde que se doara a Roma. Ele chega e se apresenta como sendo aquele que não veio para fazer barganhas nem para fazer médias. Que a palavra dele corta em todas as direções e em todas as perspectivas, e quando entra e também quando sai. É isso que de cara ele deixa logo definido para eles. Conheço o lugar em que tu habitas. Eu acho isso assim tão generoso. E Jesus diz isso diversas vezes aqui nessas cartas. Eu sei, eu conheço. E aqui eu conheço o lugar em que tu habitas. Eu sei que não é fácil estar aí. Há determinados lugares onde é mais fácil a gente estar. Há outros lugares onde é extremamente mais difícil a gente estar. Há lugares que, pela cultura, por mais que cada um de nós tenha suas próprias idiosincrasias, doenças, pulsões, tendências, pecados, a sociedade à nossa volta pode estimular-nos mais ou menos na direção das nossas próprias pulsões. Onde você tem uma sociedade harmônica ou uma família tranquila, com funcionalidade mínima, e você habita um ambiente de funcionalidades médias saudáveis, mesmo um indivíduo destemperado, ou com pulsões e idiosincrasias brotando dentro dele, a tendência é que essa ambiência dê a ele uma
conformação de uma tranquilidade que ele não teria se mudasse para Ibiza, por exemplo, na Espanha, onde você vê um cara andando de cueca na rua com uma coleirinha e um outro puxando ele. Que é um prato feito para que quem quer que chegue com qualquer tipo de esquisitice na cabeça já encontre todo o estímulo para dizer: onde ele é Poodle, eu serei Doberman. Então, eu sei o lugar em que tu habitas. Porque os lugares não têm só cultura, como a gente viu ontem. E não tem só carne e sangue de expressões de indivíduos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças pneumáticas ou espirituais do mal nas regiões invisíveis. Então, para além de tudo que a gente vê, que a gente discerne como fenômeno, existem camadas espirituais que se alimentam desses fenômenos. Conforme um dia a Adriana me disse de maneira ilustrativamente simples e precisa, algo sobre o que eu já tinha escrito livros. Aquele meu livro Batalha Espiritual, metade dele é sobre isso. Uma quantidade enorme de palestras que eu fiz na década de 80, de 90, sobre esse assunto, congressos da Vinde sobre esse tema. E um dia, conversando com ela sobre isso, ela disse: é verdade, a serpente recebeu essa maldição de ter que comer o pó da terra. A produção dos humanos, não é? E é o que acontece no mundo espiritual. Deus estabeleceu limites para essas camadas espirituais. Se não tivesse estabelecido limites, nós não estávamos mais aqui. A vontade estuprante, a vontade invasora, invasiva, a vontade marionetadora, controladora deles, já teria nos enlouquecido a todos de vez. Mas é porque existem certos limites que a sociedade e a humanidade ainda encontram um mínimo de viabilidade, as nossas mentes também de autodeterminação. Esse mundo espiritual se alimenta da cultura. Eu ando, é o pó da terra que alimenta, é a produção dos humanos, do movimento humano que alimenta esses entes, porque a limitação deles é terem que usar o que eu sirva. Uma vez que eu ofereço isso, eles processam e eles devolvem a mesma coisa, de maneira amplificada, hipertrofiada, hiperbolizada, aumentada, mas devolvem com a mesma configuração crescida para nós. E o processo se retroalimenta. E Jesus diz: eu conheço o lugar em que tu habitas, aonde está o trono de Satanás. É como o culto ao imperador é chamado, de o trono de Satanás, aonde política e religião se fundiam, e aonde tudo mais corroborava naquela direção. E ele diz: eu sei que é difícil viver aí aonde vocês vivem. Não é fácil. E sei também que, apesar disso, tu conservas o meu nome. A palavra conserva é interessante, porque viver num ambiente desse nem sempre dá para o indivíduo ser explicitamente intrépido, gritante. Tudo é o contrário. A vantagem e a vitória já é conservar. Já é não se perder, já é não se corromper, já é não se miscuir, já é não se promiscuir na consciência. Ele diz: eu sei que é tão difícil, mas sei que tu conservas o meu nome. Por nome, entenda o conceito, o evangelho, a palavra. Não é J-E-S-U-S, não. Não é neopentecostal o negócio. O nome de Jesus no Novo Testamento significa a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é o evangelho que ele ensinou, e o evangelho define o caráter da pessoa que ele é. Eu sei que tu conservas, apesar de tudo, o meu nome.
e não negaste a minha fé. Eu também gosto de Jesus falando da fé que a gente tem nele como a minha fé. Porque existem fé que são fezes, né? Mas ele está falando da minha fé. Do Evangelho. Vocês mantiveram a integralidade, a inteireza e a integridade de conservarem a fé original. Muitos de vocês. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui tem 3 coisas a serem ressaltadas. Primeiro é que eles mantiveram-se firmes, mesmo nos dias em que o irmão Antipas foi morto. Quem era esse Antipas? Antipas, que existiu mesmo, está aqui no livro do Apocalipse, teria sido ordenado bispo de Pérgamo pelo apóstolo João, diretamente por João, já velhinho, como a gente viu ontem. E ele pastoreou nessa cidade. Antipas foi morto, sabem como, minha gente? Cozido dentro de um boi de bronze. E que ele não inaugurou essa era. Outras pessoas já tinham sido cozidas no boi de bronze. E colocava um cara lá dentro, fogo ateado embaixo, e o boi de bronze tinha todos os mecanismos de amplificação dos gritos. Tipo umas trombetas que faziam o som sair estridente, de modo que o calor ia subindo, a água ia fervendo, a pessoa ia sendo cozinhada, e todo mundo à volta ouvia de maneira amplificada o grito, os uivos, os gemidos, as dores, tudo quanto uma situação dessa possa produzir. E imaginem o pânico que isso causava naqueles que se identificavam com a mesma fé. Era para um bocado de gente, se fosse hoje, a gente dizendo, olha, bye bye planeta Terra. Fui! Sabe, servirei a Deus no Facebook. Mas não quero mais ser identificado com nada, nem com ninguém. Nada de botar a cara para fora, nada de fazer declarações. No máximo, algo subliminar demais. Eu vou pregar agora com criptogramas. Mas nunca mais. Jesus diz, eu vi que mesmo quando Antipas estava fervendo no touro de bronze, vocês não negaram a minha fé e permaneceram firmes. Eu vi. A outra coisa que é relevante para nós, na simples leitura disso aqui, é que ele chama Antipas de minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque Satanás está em toda parte. Vocês me conhecem, vocês sabem que para mim nem tudo é Satanás, mas também sabem o suficiente das convicções que eu tenho no Evangelho, de que eu jamais seria idiota de pensar que Jesus está falando de um Satanás que seja uma energia, que seja apenas um espírito, a conjunção dos espíritos humanos em atitude adversa e contrária a alguma coisa boa. No Evangelho, Satanás existe. Existe sim. E Satanás é uma designação que se aplica a uma personalização de um anjo poderoso, caído, e uma miríade de outros da mesma natureza e que foram associando-se àquele espírito de antagonismo à existência humana por razões diversas que não vem aqui ao caso agora mencionar. Vocês não negaram a minha fé neste lugar onde Satanás habita. Significa que aqui era a casa do diabo? A casa do diabo está espalhada pelo mundo inteiro, mas Satanás tem muitas casas. E tem algumas que são verdadeiros tronos. Especialmente onde política e religião se ajuntam, Satanás faz a festa na alma humana.
E se você ainda tiver uma ambiência espiritual de natureza mística, aberta para todas as coisas, onde o próprio inconsciente humano se confunde com vozes mediúnicas, com outras presenças, imaginem o caldo, imaginem a construção, imaginem a arquitetura do que havia aqui. E a dificuldade que era sustentar a fé nessa ambiência, acerca da qual não se poupa dizendo é o trono de Satanás, é a casa dele. E é difícil viver aí. E aí se prossegue dizendo o seguinte: tenho todavia contra ti. Veja que depois de dizer eu sei como é duro, mas não é porque o lugar é o trono de Satanás, nem a casa de Satanás, que há concessões a serem feitas para a natureza do caráter de quem é de Deus. Se reconhece a dificuldade, mas não é por causa da dificuldade que se baixa a referência do significado do que seja evangelho. É duro viver aí, mas se é duro viver aí, vai ser impossível sobreviver para a vida eterna aí, a menos que vocês mantenham a integridade do evangelho no coração de vocês. Por isso, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí entre ti os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem comidas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Doutrina de Balaão. Lembram de quem foi Balaão? Lá em Números, no Velho Testamento, aquele cara que era um mago, bruxo, da Mesopotâmia, com poderes paranormais e com conexões de natureza mediúnica diversa, e que Balaque, rei de Moabe, quando a gente estiver em Israel vocês vão ver Moabe, Balaque, rei de Moabe, contratou, mandou chamar o cara lá no Iraque de hoje. Atravessou o Iraque, beirada do Irã, entrou pela Síria, correu toda aquela região da Jordânia para chegar em Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. E vocês sabem que ele tentou 3 vezes, e toda vez que tentava começar a maldição, da sua boca saiu uma profecia de bênção em favor de Israel, a ponto de Balaque ficar furioso. Eu te contratei para amaldiçoar, não para abençoar. E o Balaão, depois que viu a grandeza de que tinha algo superior abençoando aquele povo, ao qual ele não conseguia amaldiçoar, ele disse: bom, não vou ficar aqui não, eu vou para lá. Aí ele desceu a montanha e foi para lá. Chegou lá com essa notícia: ó, gente, rapaz, vocês são inamaldiçoáveis. Eu nunca encontrei um povo em quem encosto não pega, mandinga não gruda. Vocês são os caras. E começou a espalhar isso. Ele começou a ser levado. Ó, vamos na tenda do irmão Manassés. Conta pra gente, Balaque. Imagina na antiguidade. Isso aí era festa. Agora vamos falar ali na tribo de Levi. Vamos pra lá. Conta aqui. Aí o Balaque, gente, e foi o povo, foi se encantando com o Balaque. O Balaão virou o peru da festa de Israel. E todo mundo dando ouvidos a ele. Aí ele disse: olha, agora tem uma coisa que eu queria dizer a vocês. Vocês são tão inamaldiçoáveis que nada pega em vocês. Vocês podiam, inclusive, ter uma vida um pouco mais autoindulgente. De onde eu estou vindo ali de Moab, tem umas gatinhas, cara. Tem umas moabitas gostosas. E vocês que são esses ungidos, podiam ter as daqui e ter as de lá. Aí teve gente que disse: amém, Balaão. Que coisa maravilhosa. É o Velho Testamento que diz que aí eles foram com Balaão e começaram a pegar as mulheres moabitas. E tinha mulher moabita também já dizendo: é judeu, eu quero. São inamaldiçoáveis. Aí começa, em nome de uma espiritualidade de poder, cria-se uma concessão por uma promiscuidade extraordinária. E Balaão teve esse papel de dizer: olha, vamos comer as comidas sacrificadas aos deuses, como se aos deuses fossem mesmo sacrificadas,
e vamos comer as filhas de todo mundo lá em Moabe, porque vocês são inamaldiçoáveis. E aqui em Pérgamo, esse espírito tinha chegado pela via do gnosticismo. Era o gnosticismo com aquela dicotomia de dizer o que você faz com o corpo não afeta o seu espírito, que patrocinava a doutrina de Balaão. E Jesus diz: entre vocês tem os que aguentaram firmes na fé até nos dias de Antipas e no meio de toda a perseguição, nesse lugar onde política, sacerdócio, religião e esoterismo estão presentes com uma força enorme, mas vocês se mantiveram firmes na fé. Todavia, alguns dentre vocês sucumbiram ao gnosticismo da doutrina de Balaão. E eu tenho isto contra alguns de vocês, não eram todos, mas eram alguns, que achavam que simplesmente não tinha consequências. Uma coisa não afetava a outra. Era a esquizofrenização e departamentalização da alma, da vida e da consciência humana. E também, tu tens da mesma forma aí no teu meio os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. A maior parte do grupo não era assim, mas havia aqueles que diziam: não tem problema, a vida está dicotomizada, cultue a Deus e faça o que você quiser nas outras direções. E ainda havia aqueles que diziam, conforme o Nicolau, que eu rapidamente falei ontem lá em Éfeso, que dizia inclusive: não dá pra gente trocar de mulher de vez em quando? Tua mulher é uma gatinha, a minha também, só que eu já estou acostumado a mim, tu estás acostumado à tua, por que a gente não varia? A tua será uma novidade para mim, a minha será uma coisa extraordinária para ti, e vamos fazer isso, afinal de contas nós somos irmãos. E aqui em Pérgamo, esses dois fenômenos estavam presentes, e Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti, que apesar de tudo, de saber a dificuldade, e de terem a maioria de vocês enfrentado e conservado a fé, vocês abriram concessões e admitem que alguns dentre vocês assim vivam, e vocês mesmos, conquanto não pratiquem, olham para essa coisa como se ela fosse natural. Não é para vocês, mas let it be. E aqui não há nenhuma recomendação para que se trate ninguém com nenhum tipo de inquisitorialismo, mas com a palavra profética que denuncia e dizendo: isto é doença, isto é mal, isto é pecado, isso não constrói o coração humano, isso é contra todo o sentido da vida. Portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora. Vejam, outra vez se repete aqui a natureza subjetiva da manifestação da volta de Jesus. Você tem essa parousia, que é a volta dele quando ele disse que todo olho verá, e você tem essas bilhões, trilhões de voltas particulares dele para indivíduos, para pessoas, para grupos. Senão eu venho a ti sem demora. E contra eles, eu acho interessante que não é contra ti, é contra eles. Ele reconhece que a maior parte não é assim, mas reconhece que dentre eles há alguns assim. E é para esses agora que vem essa palavra: e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Não deve ser nada agradável, eu sei que não é, porque eu já fui perseguido pela palavra da boca de Deus. Muitas vezes, numa das ocasiões, durante um período longo que começou antes de 98 na minha vida, eu, que nunca falsifiquei a palavra, mesmo nos dias da maior relatividade, preguei até contra mim mesmo, mas me feri todinho com ela enquanto eu pregava para os outros. Por isso ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes que sai da minha boca. Pelejarei com a espada da minha boca. Não há nada mais terrível, gente, do que quando a gente tem a consciência do Evangelho e a gente começa a violar a consciência do Evangelho
E a gente experimenta então o Evangelho como espada cortante na alma da gente. Não é à toa que os grandes depressivos do mundo estejam no ocidente da Terra. Que as doenças psicológicas graves tenham sido identificadas no ocidente da Terra. Na cultura judaico-cristã, onde as pessoas conheceram o Evangelho, conheceram a Escritura e foram ficando mornas ou foram ficando simplesmente anestesiadas pelo modo corrompido como se anunciava Jesus, e o coração de muitos foi se irrigelando. Mas é o que Pedro diz. Em relação ao Evangelho, é melhor nunca tê-lo conhecido do que conhecê-lo e ficar pelas beiradas. Porque o segundo estado é pior do que o primeiro. O ente alienado que nada sabe do Evangelho vai ser tratado conforme a luz que não teve. Agora, aquele que ficou sabendo e que disse amém para a consciência adquirida e depois a relativizou na sua vida, pode pensar que consegue fazer isso para o lado de fora. Mas o Evangelho, mesmo quando não abraçado por nós, uma vez tendo sido ouvido e entendido, nunca mais o ser humano que o provou de algum modo terá paz. É a espada que fere mesmo, que perturba. Não é à toa que Freud fosse judeu e Jung, filho de pastor protestante, com as angústias de uma sociedade igualmente angustiada por uma boa nova que não foi acolhida, mas que foi guardada no coração, num estado de contradição, lembrado o tempo todo o significado do que fosse vida, enquanto se deliberava viver contra a própria vida. Não há alma que aguente isso e que possa manter a saúde interior. Portanto, arrepende-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui eu termino com essas duas coisas. Esses dois prêmios, vagabundos, né? Se o cara que vencer, essa parada toda aí, sabe o que eu vou dar? Sabe o que eu vou dar? Eu vou dar um maná escondido. Num lugar onde havia fartura, mas também onde a fartura decorria dos conluios. O fluxo de riqueza estava aqui em abundância por causa da rendição, da entrega a Roma, de não se ter opinião própria, de não se exercer nenhuma volição particular, de ter entregue a alma a uma potestade superior. Então, havia fartura. Mas o que Jesus está dizendo, olha, quem vencer vai comer a comida que não vem de lugar nenhum senão do céu. É o maná de Deus que vai alimentar vocês. Vocês não vão ser alimentados por nenhum outro poder, não vão depender de nada. O meu prêmio para quem perseverar é a autonomia, a independência sobre esses poderes. Vocês vão comer o que Deus mandar. Vocês não vão comer na mão de ninguém. Essa é uma oferta de liberdade. Eu vou servir o maná escondido, o alimento divino para o coração. Vocês não fiquem pensando que estão perdendo nada se não forem ser curados lá na escola de medicina de Asclepion. Vocês vão comer do maná escondido que ninguém conhece. Vocês não estarão perdendo nada se não se submeterem às benesses imperiais. Eu vou sustentar vocês com o pão que ninguém conhece, mas que alimenta a interioridade de vocês. E eu darei a vocês uma pedrinha branca, e nela inscrito um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naqueles dias, quando se julgava alguém,
conquanto os historiadores tenham 3 ou 4 variantes para essa pedrinha branca, para mim, ela é claramente a mais simples de todas. Quando se julgava alguém, frequentemente apenas se o indivíduo fosse culpado, se levantava para ele uma pedra preta. E se ele fosse inocente, justificado, se dava a ele ou levantava-se para ele a pedra branca. O que Jesus está dizendo, olha, o vencedor terá de mim não apenas a certeza absoluta dessa justificação eterna, mas vai experimentar nesse processo algo que tem a ver com uma individuação, com uma afirmação de caráter e de ser que o próprio indivíduo ainda não conhece. Aqui, do ponto de vista psicológico, para mim, tem uma das simbolizações mais maravilhosas do processo de individuação humana. Nós, uma vez justificados pela fé em Cristo, iniciamos um processo de individuação que dificilmente pode ser produzido anteriormente a essa pacificação que a fé gera. Sem a pacificação na fé, eu lido com muitos monstros que me impedem de saber quem eu sou. É muita acusação de muito lado. Acusação familiar, ainda que não declarada, mas eu não pareço com meu pai, eu já sou culpado, me culpo. Não sigo os caminhos da minha mãe, eu me culpo. Não ando conforme as normas do conjunto imediato, eu me culpo e sou culpado e sou julgado. E há muita gente que passa a vida inteira respondendo ao que outros impõem sobre as suas próprias vidas e nunca tiveram sequer paz interior para saber quem são. Estão o tempo todo tendo outras referências que os medem. E eles se medem por tais referências, se julgam por tais referências e nunca desenvolvem um eu real em si. Eles são só alter egos, são só selfies produzidos pelas convenções e por aquilo que a ambiência estabelece. E num lugar onde a ambiência era tão poderosa, é maravilhoso que o prêmio seja individuação. Num lugar onde a sociedade determinava tantos modelos de caminhada humana, o prêmio é você será você. E mais, você vai se conhecer como você até hoje jamais se percebeu. Por isso ele diz, eu te absolvo, você está perdoado e eu te dou um novo nome, ou seja, pela paz dessa justificação que eu te dou, desse perdão absoluto, dessa certeza de inclusão em mim, tu terás a tranquilidade de mergulhares para dentro de ti e descobrires e saberes quem tu és. E tu vais saber qual é o teu novo nome. Meu nome é Caio, porque meu pai gostava de latim, meu avô era latinista, se reunia no fim da tarde com o pessoal na cidade de Manaus para falar latim naquele tempo. Papai adorava latim. E meu avô botou o nome dos filhos assim na linha dos romanos. E meu pai foi Caio. E papai gostou do nome dele. E gostou do significado do nome, em latim, que significa alegria, e significa também bordão, cajado. Tanto é quando se casava aqui, até Adriano e eu temos isso escrito na nossa aliança, ubi tu caius e ubi ego caia, que significa, aonde tu fores chamado Caio, ali eu serei chamada Caia. Aonde estiver a tua alegria, ali eu serei designada pela mesma alegria. Era o que se dizia nos rituais de casamento. E papai gostava desse significado de Caio. Quando eu nasci, ele tascou Caio em mim, né? E eu gosto também do meu nome, mas esse não é o meu nome. Esse é o meu apelido histórico. E um dia eu serei conhecido pelo nome do meu ser. E eu quero muito saber qual é o nome do meu ser. Quero muito saber qual é o nome do meu ser. Vocês conhecem o Caio. Eu digo, muito prazer, nice to meet you. My name is Caio. Mas esse é um apelido histórico. Vai chegar um dia em que eu conhecerei como também sou conhecido.
Agora, na história eu estou sendo forjado. Dentro do Caio está sendo produzido todo dia um ente, um eu de Deus, ao qual um dia eu serei apresentado. Quando a minha individuação se completar totalmente em Jesus e eu me tornar como Ele é, sem que eu perca as características de quem Ele me fez. Serei eu plenamente como Ele e absolutamente como eu mesmo. Nesse dia, eu saberei meu nome. E enquanto isso, na viagem, eu vou sabendo um pouco mais, dia a dia, um pouquinho mais, qual é meu nome, qual é meu nome, qual é meu nome. Vai chegar aquele dia em que eu vou saber, Ele vai dizer, chega aqui. Ó, eu te conheci a vida inteira por essa designação. E foi porque eu te chamei assim, que eu te tratei como eu te tratei na história, para tu te tornares quem eu te chamei para ser. E esse é o teu novo nome. E esse é o teu prêmio. Nessa cidade das assimilações, onde todo mundo não era ninguém, porque todo mundo pertencia a alguém, a um outro superior, o que ele diz é persevere. Porque o caminho será a implantação dessa riqueza suprema. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a pedrinha branca? Vocês vão saber com profundidade a riqueza de quem vocês são. Não há privilégio maior para um ser humano do que fazer essa viagem de individuação, se tornar semelhante a Ele, a Cristo, e totalmente semelhante a quem Ele ainda não é e frequentemente nem sabe quem seja, mas já sabe que será. Fundido em Cristo, descobrirá a designação final do ser. Esse é o galardão. E a gente entrar na eternidade sem todos os aparatos da falsificação, sem todos os ardizes, sem todas as fantasias, sem todas as coberturas, sem todos os disfarces, satisfazermos-nos com a imagem dele, com a nossa imagem nele. E cada um de nós absolutamente indivíduo, único, singularizado, nessa cidade das absorções. Minha promessa a vocês é uma individuação, uma singularização eterna. E que isso fique para nós nesse tempo de tantas absorções, assimilações, onde a maioria das pessoas não sabe quem é. Se há um tempo em que as pessoas estão perdendo completamente a consciência de quem elas são, é este. E a promessa dele para nós é esta. E essa promessa que eu queria deixar em nome de Jesus com você aqui em Pérgamo. Persevere, não volte atrás, não desista, como maná escondido. E saiba, você vai andar na direção de se tornar quem você é e quem você até hoje não teve a coragem de começar a assumir que seja, em nome de Jesus, por um monte de assimilações em volta, por muitas distrações, por muitas tentações. Você vem fugindo sistematicamente de permitir que a absolvição, o perdão de pecados, que a justificação em Cristo vá produzindo celeremente o caminho de uma individuação maravilhosa, aonde você ao final vai encontrar com você mesmo em toda a plenitude, em nome de Jesus. Vamos orar? Quem quiser ficar em pé para dar uma relaxada assim nas... Senhor Jesus, eu te invoco aqui neste lugar que já foi dedicado a cultos tão diversos.
eu te invoco em espírito e em verdade com os meus irmãos, porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E Satanás não tem nenhum trono aqui, porque não tem trono nenhum na nossa vida, e porque não tem trono aonde quer que as pessoas não existam para alimentar os seus desejos homicidas. Eu te peço por este grupo que está aqui, pedindo que a simplicidade dessas palavras tenham chegado profundo ao coração de cada um, e que algo completamente da tua parte tenha sido compartilhado conosco. Assim como eu te peço pelos nossos queridos guias que estão sendo tão generosos conosco, que tu abençoes as vidas deles, as familhinhas deles. Assim como eu te rogo por essa cidade de Pérgamo, pedindo que tu abençoes esta população e que tu chovas graça sobre todos. É o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, gente querida, a minha pergunta para você hoje, que decorre do que você acabou de ouvir sendo anunciado como Evangelho de Jesus, como Boa Nova, como a notícia das notícias para o ser humano, é esta: de que eu posso me conhecer, eu posso saber quem eu sou. Você acha que isso é moleza? Uma das buscas, ou a busca das buscas da humanidade, é saber quem o homem é. Até a busca por Deus deriva-se dessa perdição do significado humano. É porque o homem não sabe quem ele é que ele quer encontrar a Deus. Porque o que ele intui é que se ele encontrar Deus, ele sabe quem ele é. E ele não intui errado nesse sentido. A única coisa que ele não acerta é quanto a pensar que ele pode conhecer a Deus por si mesmo, de si mesmo ele chegue lá. Quando na realidade o finito não atinge o infinito, isso é uma impossibilidade em todos os níveis. O limitado não atinge o ilimitado, a criatura não atinge o Criador. É o oposto. Por isso, Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, Ele é que vem em nosso favor. Por isso o caminho é da graça, é favor imerecido, é caminho de lá para cá, não é caminho da lei, da obediência e da autossalvação, daqui para lá. Se é de Deus para mim, é graça. É favor que eu não mereço. É o que não cabe se fazendo caber aonde não caberia, se revelando a mim. E na medida em que Ele se revela a mim, eu começo a saber quem eu sou. Porque antes de eu saber quem é Deus, não dá para eu saber quem eu sou. Não dá. Não dá para eu saber se eu sou um acaso, um acidente, uma explosão cósmica doida que decorreu numa complexificação de um ente que acabou fazendo o loop inexplicável da autopercepção e disse eu sou, mas existe num ambiente de total absurdificação, porque nada faz sentido e não há nada que dê significado ao fato de que ele aprendeu a dizer eu sou e a buscar saber de si. Essa é a sua miséria, essa é a sua desgraça, essa é a sua náusea. Dizer eu sou e não ter nenhum outro recíproco que o transcenda para dizer tu és porque eu sou e te fiz em mim e para mim. Eu te amo. Não dá para saber quem o homem é, a menos que a gente receba uma revelação de Deus. Esse é o paradoxo. Saber de mim implica em que Deus se revele a mim. Se Deus não se revelar a mim, eu não sei quem eu sou. Se eu sou raso, basta ser filho do papai e da mamãe. Se eu sou autônomo,
Basta pensar que eu precisei do papai e da mamãe um dia, mas depois me virei e sou um self-made man. Se eu não tive pai e mãe e me virei sozinho, aí eu digo, eu sou o ovo e a galinha. Eu sou a resposta e a questão de mim mesmo. Eu sou. Mas continua vazio, continua buscando, continua querendo amar, continua querendo ser amado, que continua querendo se afirmar, continua buscando validação, continua esperando significado. Essa é a questão, esse é o quest do ser humano, de toda a alma humana. E como eu terminei ali no Apocalipse dizendo para os que estavam comigo em Pérgamo, o grande galardão da vida é esse, de você descobrir em Deus quem você é, você ganhar o seu verdadeiro nome, o nome do seu ser. Nome do seu ser. Qual é o nome do seu ser? Obviamente que hoje você não é a pessoa que você foi chamada a ser. Foi chamado a ser. Você foi chamado a ser Jesus. Jesus com a personalidade que você tem, curada, com as capacidades que você tem levadas à plenitude delas, você sem as doenças da sua queda, você sem as presunções da sua burrice, você, luz, Jesus. Jesus, você Jesus. Esse é o seu chamado. Se tornar conforme a imagem do Filho de Deus, mas não se tornar Ele. Se tornar nele. Esse é o processo de individuação, é a pedrinha branca, é descobrir o seu verdadeiro eu nele. Esse é o seu chamado eterno, esse é seu galardão. Agora hoje eu pergunto, já que este é o dia chamado hoje, o Evangelho é uma promessa, mas na maioria de nós ele não se transformou em verdade, nem em realidade, nem de longe. Nem de longe. É por isso que eu pergunto, quem é você? Uma média social ou uma pessoa querendo conhecer a si mesma? Tem muita gente que é só uma média social. A maioria das pessoas é uma média social. Como é que a maioria se veste, como é que a maioria fala, como é que a maioria existe, como é que a maioria faz? Eu sou uma média social. É o medíocre. Quem é uma média social é o medíocre. A palavra medíocre vem de média. É o poder da média. Quem é você? Você é uma média social? Ou você pelo menos é uma pessoa querendo saber quem você é? Tem um bocado de maluco por aí que você condena. Mas que, olha, diante de Deus, pelo menos eles estão querendo saber quem eles são. Eles estão insatisfeitos com o curso deste mundo, com a média social, com a estupidez universal. Você pode não concordar com eles, e até eu posso achá-los equivocados, mas numa coisa eu os respeito. Eles estão pelo menos querendo saber quem eles são, qual é o sentido dessa madness que está aqui entre nós. E você, que está gostando da bagaça, porque ficou anestesiado na sua média social. Quem é você, rapaz? Quem é você, meu irmão, minha irmã? Quem é você hoje? Qual o nome do seu ser hoje? Se você tiver que nomear seu ser hoje, a individuação não aconteceu. O galardão não chegou, a consciência não bateu. Você não anda nem pensando nessas questões. Se você é religioso, é que você não pensa mesmo. Se perguntarem quem é você, você vai dizer batista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, sou isso, sou católico, sou... Dá essas respostinhas. Atleticano, mineiro, eu sou brasileiro. Não. Isso não diz quem você é. Nem de longe. Nem o meu nome diz quem eu sou. Meu nome é Caio. Não, meu nome não é Caio. Isso é um apelido histórico que eu carrego. Meu nome
é o que eu saberei quando o Pai me chamar por um nome sem repetição, que vai designar a exatidão de quem eu sou. E de quem eu sou já transformado nele. Mas hoje, aqui no tempo e espaço, eu pergunto a você nesse dia 24 de julho de 2013, exatamente às 11 horas e 25 minutos da manhã, quem é você? Meio-dia e 25. Quem é você? Quem é você, meu amigo? Quem é você? Me diga, me responda. Hoje, qual é o nome do seu ser? Qual é o nome do seu ser? Dúvida? Desejo? Ganância? Qual o nome do seu ser? Promiscuidade, lascívia, cobiça, inveja, amargura, raiva, angústia, depressão, medo. Qual é o nome do seu ser? Me diga qual o nome do seu ser. Se essa pedra recebesse um nome hoje, não seria ainda pedra branca, seria uma pedra preta. Qual seria o nome desse ser? Do ser que você é hoje? Do ser que você ainda nem sabe porque assim se expressa, mas em se expressando de um determinado modo, qual o nome da expressão do seu ser hoje? Daquela que designa você mais fortemente. Você já pensou? Se você tivesse que se dar um nome por uma designação de caráter, de atitude, de sentimento, de pensamento, qual seria o nome do seu ser? Qual é o nome do seu ser agora, hoje? Não o nome da sua esperança, o nome da sua realidade hoje. Qual o seu nome hoje? Na realidade, qual o seu nome hoje? Qual é? Escreva seu nome agora aqui para mim e conte a história do seu nome hoje. Dessa pedra que ainda não é branca, da pedra negra, da pedra da angústia, da pedra da derrota, da impotência, ou se já há uma pedra branca em formação, crescendo, me diga e testemunhe essa graça. Se não há, seja verdadeiro com o seu nome hoje. Qual é seu nome hoje? O meu apelido histórico é Caio Fábio da Araújo Filho, mas não é meu nome. Meu nome, Jesus vai me dar escrito naquela pedrinha que designa a precisão do ser que eu sou nele. Isso é que é o meu galardão. Toda a minha vida hoje é para me moldar na direção do ser que nele eu já sou e me tornarei para mim mesmo. E saberei para mim mesmo ele. E hoje eu ando todo dia no caminho de agregar uma nova consciência a esse ser que eu um dia abraçarei como eu, realizado em Cristo, para sempre. Mas enquanto isso, para chegar lá, é preciso no mínimo a gente começar a se enxergar minimamente aqui. E para enxergarmos-nos minimamente aqui, é preciso que tenhamos a coragem da designação do nosso nome hoje, do nome da nossa alma, nome do nosso sentimento, nome da nossa atitude, daquilo que é prevalente como caráter na gente, como linha do tempo marcante na gente. Isso é fruto de uma média social, de uma busca de saber quem você é em Deus. É o quê? Me conte. Qual é o nome do seu ser hoje? É a minha pergunta. Que o Senhor nos ilumine, nos dê a coragem da resposta, nos dê a ousadia da verdade e nos dê a disposição de confessarmos os nossos nomes, para quem sabe abandonarmos muitos deles e sermos rebatizados na direção do novo nome, do nome final, que vai caracterizar o ser pleno em Deus, em Cristo,
já está feito para poder acontecer hoje. Em nome de Jesus.